Vai começar. Primeiro, antes da gente entrar na parte de execução mesmo, de algumas técnicas do The Rose Method, eu vou explicar um pouquinho, contextualizar, até porque tem muita gente que está travando o primeiro contato, né? Ou um contato assim, tipo, ouviu falar, mas ainda não tem aquela noção exata do que a gente trabalha, né? Do que a gente faz. Bom, eu vou começar colocando algumas informações que são importantes para o entendimento e que fazem com que você entenda toda a profundidade daquilo que a gente ensina. Porque o que a gente vai vivenciar daqui a pouco é uma partezinha muito pequena de todo o contexto daquilo que é praticado e o objetivo do trabalho do The Rose Method. Bom, vou começar com uma informação que se você pegar só essa informação aqui e levar para o seu dia a dia, já vai dar um retorno incrível em termos de melhoria de resultado. Vou contextualizar a questão do alcance de resultados. Aqui na nossa escola, a gente está totalmente focado em fazer com que o aluno tenha um resultado superlativo na área que ele quer alcançar na sua vida, seja no trabalho, seja nos esportes, né, na área que ele quer realmente focar ali, quer ter um seu objetivo maior, tem seu major goal, a gente foca nesse alcance do resultado. E um ponto importante e óbvio para o alcance de qualquer resultado é você ter um comportamento que é adequado para aquele alcance de resultado. Ou seja, o que é o comportamento? É o que você vai fazer para alcançar o resultado. Então, se você, no seu trabalho, são os seus objetivos, são as tarefas, os planos de ação que você vai cumprir, seja no esporte, a parte do treinamento, de dedicação, né, para alcançar aquilo que você quer. Essa parte é a parte visível de tudo o que uma pessoa tem que fazer e uma parte realmente óbvia, né? É a parte que a gente chama a parte exterior da conquista de uma meta. Só que ter comportamentos adequados e ter ações adequadas não são suficientes para alcançar o resultado. Então, muitas pessoas que treinam bastante, que se dedicam bastante, acabam não alcançando o resultado que querem. Né? E por que isso? Porque tem uma parte interna que é tão ou mais importante quanto aquilo que você está fazendo. E a parte interna, ela é composta de alguns itens. Né? O primeiro é a qualidade dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles vão determinar a qualidade do seu comportamento ou das ações que você coloca, que você determina para o seu dia a dia. Então, os pensamentos, eles vão gerar os comportamentos que vão levar ao resultado, ao alcance da meta. E a qualidade dos pensamentos, até na consultoria que eu presto, né, um dos itens, o passo 7 são as questões de poder, ou seja, quais as questões que você está colocando para você mesmo, quais são as questões que você está fazendo, né? E que tipo de questões são essas? A todo dia você está tomando decisões. Hoje de manhã você acordou e você decidiu ficar mais 5 minutos na cama ou menos 5 minutos da cama, você decidiu a roupa que você ia vestir, você né, fez escolhas, e isso são escolhas mais simples, mas também tem escolhas mais complexas, né? Tipo as pessoas com as quais você vai se relacionar, o trabalho que você vai fazer, né, que vão levar aos comportamentos, ou seja, os pensamentos determinam a qualidade das ações que você vai ter no seu dia a dia. Mas os pensamentos, eles são influenciados por algo ainda mais profundo, que são os sentimentos. Ou seja, como você se sente vai determinar o que você pensa. Se você se sente animado, você tem pensamentos que são animados. Se você tem pensamentos que são de dúvida, de medo, de derrota, muitas vezes a gente tem, acaba levando pensamentos derrotistas e o que a gente enxerga na realidade são coisas de derrota. Ontem eu estava vendo uma pesquisa das 50 cidades mais violentas do mundo. Não sei se você chegou a ver essa pesquisa. Tem várias cidades no Brasil. E uma das cidades que até me chamou a atenção foi uma cidade do sul do Brasil, que é a cidade de Porto Alegre. E eu vou a Porto Alegre dar cursos e treinamentos já há muito tempo. E ela está lá, não sei se é no top 10 ou no top 20, mas é uma das cidades mais violentas do mundo. E é muito louco, porque eu sempre vou para Porto Alegre e nunca fiquei com receio e nunca aconteceu nada comigo em Porto Alegre. Então, por quê? Porque muito vem daquilo que a gente está focando. Se a gente foca no problema, a gente enxerga o problema.
a gente atrai o problema. Se a gente foca na coisa boa, a gente atrai a coisa boa. Então o mundo ele é muito determinado, o mundo que nos cerca, por aquilo que a gente está sentindo e pensando. Tem algo mais profundo ainda dentro da parte dos sentimentos, que é quase um desdobramento dos sentimentos, mas que se retroalimenta, né, esses dois aqui, que são as emoções, ou o seu processo emocional. Ou seja, como você está sentindo, né, as emoções, isso vai determinar a qualidade dos sentimentos e vice-versa. As emoções, elas são totalmente determinadas por algo que está mais profundo ainda e que a gente atua de maneira muito intensa, que é na parte da fisiologia, né, no aspecto fisiológico. Ou seja, como você respira, como você está se alongando, fisiologia. A maneira, o seu corpo, né? Se você está mais alongado, mais forte ou menos forte, os batimentos cardíacos estão mais acelerados ou menos acelerados. Isso determina, isso manda sinais emocionais que vão gerar sentimentos, pensamentos, comportamentos e resultados. Então, o The Rose Method ele trabalha profundamente em todas essas áreas aqui. A parte técnica, que é o que a gente vai ver hoje, né, a parte das técnicas, ela vai influenciar profundamente a parte fisiológica. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo de como a respiração influencia a fisiologia, muda a emoção, muda o sentimento, muda o pensamento e muda o comportamento para chegar no resultado que você quer. E a parte dos conceitos, ela atua em toda essa área aqui. Os conceitos, eles estão focados principalmente na capacidade de ter boas relações, mas também tem um conceito de boa alimentação, uma alimentação de mais performance, né, que a gente orienta os nossos alunos. Isso vai impactar profundamente, né, aquilo que o que você vai colocar como meta e como resultado. Então, eu vou explicar agora como a respiração atua nas emoções, sentimentos, pensamentos, comportamentos e leva a um resultado totalmente mais previsível. Inclusive, com o que eu vou te falar agora, é totalmente previsível se uma pessoa, no momento de pressão, na entrega de um trabalho, na apresentação de um trabalho, de uma reunião importante ou de uma competição, caso for um atleta, se ele vai alcançar o resultado ou não. É previsível, né? Inclusive pelo processo respiratório. Como que se dá isso? Né? Isso faz parte de um estudo de um neurocientista chamado Alan Watkins. Ele é um neurocientista inglês. E o que ele mostra nesse estudo é o seguinte, que os nossos batimentos cardíacos, eles não são perfeitamente ordenados, eles têm uma variância de execução. Aqui eu estou exagerando, não é exatamente essa curva aqui, mas o batimento cardíaco ele não é sincopado, ele não é perfeito, ele não é exatamente igual a todo momento. Se a gente fosse tirar uma média, né, se a gente fosse medir a pressão, por exemplo, a minha pressão agora, por exemplo, ela poderia estar na faixa dos 70 BPMs, né, 70 batimentos por minuto. Aproximadamente, uma pessoa em repouso está ali entre 60 e alguma coisa e 70 batimentos por minuto, mais ou menos. Com uma certa variância, ou seja, os batimentos eles não são perfeitos, né? Eles têm uma certa variância. Se nesse momento tem uma situação de estresse, né? Digamos, galera, tá pegando fogo, a gente vai ter que sair correndo agora, puf, né? Naturalmente, os batimentos cardíacos eles entram numa aceleração maior, vão lá para 110, 120 batimentos cardíacos, né? E você está num momento de pânico, né? Você está numa média muito mais alta. O que acontece fisiologicamente nesse momento aqui? Quando você está em repouso, você tem um raciocínio, você tem a sua lógica está funcionando, a sua capacidade de tomar decisões está com clareza, né? Você tem clareza daquilo que você vai fazer. Quando acontece esses 120 batimentos por minuto e numa variância doida, né, devido ao estresse, devido à adrenalina, devido ao cortisol que você jogou na sua corrente sanguínea, o que vai acontecer aqui é que o nosso cérebro vai desligar o lóbulo frontal, que é onde a gente toma as nossas decisões. As decisões mais sofisticadas, né? Aquelas de raciocínio, de planejamento estratégico. Então, se tem uma situação de estresse, como por exemplo aqui, vem um alarme de incêndio,
você entra numa decisão muito binária, muito simples, que é ou você enfrenta aquilo ou você foge, luta e fuga. Quando acontece isso aqui, a gente opera como os nossos ancestrais de 200 mil anos atrás, que estavam lá na savana africana e que de repente encontravam um leão, o leão olha para você e fala: nossa, achei meu almoço, agora estou bem, né? Aquele ser humano ali, né? Aquele humanoide, ele não corre muito, eu corro mais que ele, eu vou caçar e vou almoçar essa pessoa. Nesse momento, quando aconteceu essa situação de estresse lá na savana africana, 200 mil anos atrás, a decisão é muito simples: ou você luta ou você foge. É isso que acontece várias vezes por dia, não por leões que você encontra, mas por leões disfarçados, como, por exemplo, o seu alarme de manhã. Você está lá dormindo profundo e você tem que acordar, pá, você já leva um susto de manhã no alarme. Aí você sai da coberta, tá aquele frio, outra pressão, né? Aí você vê no seu WhatsApp uma mensagem, pá, nossa, problema aqui para resolver. Aí você já levanta meio atordoado, bate o pé na quina da cama, né? Vai tomar banho, o seu chuveiro não está funcionando direito. Sai de casa com o seu carro ou na rua, leva uma buzinada. Ou seja, estou dando alguns exemplos de que pode acontecer. Se você tem uma manhã assim, provavelmente seu dia não vai ser muito bom, né? Vai ser uma porcaria de um dia, né? Mas é isso que acontece. Lá na savana africana, eventualmente um leão nos encontrava. Eventualmente. E mesmo se ele encontrasse, ele poderia estar de barriga cheia. Ele não ia fazer nada. Ele ia só te observar e pronto, não ia te caçar. Mas nós estamos sujeitos a várias situações nesse momento em que o nosso lóbulo frontal desliga. É como se tivesse feito uma lobotomia, né? Sabe, lembra da lobotomia que era muito feita um tempo atrás, quando a pessoa tinha algum distúrbio, abria um pouquinho o cérebro e tirava uma parte aqui da frente do cérebro para reduzir o raciocínio, para reduzir a tomada de decisão. Muito bem, Nilson, legal. A gente está nessa situação aí. Agora, o que fazer? O que fazer é o seguinte: nesse momento é respirar. Sabe aquele conselho clássico, sabedoria popular? Você está de cabeça quente, respire. É isso aí que você vai fazer. Nesse momento, a cabeça realmente ficou quente, você ficou emocionado. A sua fisiologia mandou um sinal para suas emoções. Emoções podem ser traduzidas como energia em movimento e energy in motion, energia em movimento, ou seja, são sinais fisiológicos que você mandou para o seu cérebro. As emoções vão estar meio truncadas, os sentimentos vão ficar, né, como eu dei um exemplo, desse amanhecer, os sentimentos não vão ficar tão positivos, aí os pensamentos vão ficar também derrotistas, né? Puxa, hoje o dia vai ser uma porcaria. Aí o seu comportamento não vai ser legal, você vai se afastar do resultado. E o que você faz nesse momento quando você sentiu o estresse? Você vai fazer respirações profundas. Você vai inspirar profundamente e vai soltar o ar de maneira lenta. Sempre inspirações profundas e vai soltar o ar de maneira lenta. Isso é uma coisa que a gente vai treinar daqui a pouquinho na prática que a gente vai fazer. E isso é apenas um dos sinais fisiológicos que você está se capacitando como praticante do The Rose Method para gerar de uma maneira mais harmônica para o seu cérebro e ter mais clareza mental e não desligar o cérebro. O que acontece na prática, se a gente estivesse agora medindo os seus batimentos cardíacos e eu falasse para você fazer essa respiração, é o quê? É que você ia, nessa situação de estresse, baixar a frequência cardíaca e ia mandar sinais harmônicos de batimentos cardíacos para o cérebro, né, numa média X, né, menor que o 120, e esses sinais harmônicos não desligam o lóbulo frontal e você tem uma melhor capacidade de decisão frente ao estresse. Eu treino vários atletas que a todo momento estão em momentos de decisão, de competição, né, muitos executivos, empresários, né, pessoas que têm muita responsabilidade. E isso é um puta diferencial, um super diferencial para uma melhor tomada de decisão. Ou seja, isso eu falei apenas da respiração. Agora tem uma série de outras técnicas que a gente vai trabalhar hoje que vão impactar e vão mandar esses sinais mais harmônicos lá para o seu cérebro e vão te tornar mais consciente, mais capacitado. E vai ser um diferencial competitivo para alcançar aquilo que você deseja na sua vida. Ok? Tá aqui?
Vamos lá. Então vamos entender um pouquinho com mais profundidade todo o trabalho que a gente faz. Então, o The Rose Method, ele foi sistematizado pelo professor De Rose. O professor De Rose atualmente tem 74 anos, aproximadamente, vive na cidade de São Paulo, e ele fez um resgate de técnicas e conceitos muito antigos que visam uma reeducação comportamental para que você alcance os seus resultados. Eu expliquei aqui, né, onde vai atuar, tanto na fisiologia como na parte do comportamento. E o trabalho que a gente faz, ele tem dois grandes pilares. O primeiro pilar é o pilar dos conceitos, que eu já falei um pouquinho antes, principalmente o conceito das boas relações humanas. A gente trabalha as soft skills, que é também um diferencial competitivo. Atualmente, muitas empresas e muitos negócios, as empresas contratam pessoas e negócios são feitos muito mais baseados na capacidade das boas relações do que na habilidade técnica. As boas relações, elas são o grande diferencial e principalmente no momento atual, no nosso momento histórico, em que a gente está passando por um momento de automação como nunca antes a gente viu. Né? Você deve já ter visto alguma reportagem, mas na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, o Uber já está treinando carros autônomos para buscar as pessoas e para levar as pessoas para lá e para cá. Estima-se, segundo a NASA tem um curso chamado Singularity, que fala sobre, trabalha a futurologia, né? Então, o que vai acontecer no futuro? Estima-se que entre 2025 e 2030, o conceito de posse de carro já tenha desaparecido. Então, a gente está agora em 2018, então a gente está falando aí entre 7 e 12 anos, mais ou menos, você não tenha mais o seu carro, você tenha talvez alguma tecnologia autônoma que você paga o uso do carro paga pelo carro pelo uso que você tem. E uma grande dificuldade que as indústrias automobilísticas têm atualmente é a vender carro para as pessoas mais novas, né, na faixa dos 20 anos, porque elas estão mais focadas na experiência de vida, no aprendizado, numa viagem, ou do que propriamente ter um carro. Uma aluna nossa até, a mãe dela falou assim para ela: você prefere ter um carro ou você prefere fazer um intercâmbio na França? E ela optou por fazer um intercâmbio na França, porque depois, né, o carro, né, você pode usa transporte coletivo, usa Uber, né, e o que for, né, é muito mais em conta, né? A experiência na França é muito mais interessante, né? Uma vez que ela quer aprender o francês. Então, as boas relações é provavelmente o que não vai ser automatizado. E hoje a gente fala em inteligência artificial, já vê estudos em inteligência artificial atuando na área da medicina, na área do direito, na área, né, coisas que a gente tem. Então a gente pensava assim, nossa, não vai ser possível, né? Mas enfim, a inteligência artificial ela vai tá acontecendo já, né? A gente acha que o nosso celular não ouve, mas ele ouve a gente, né? E às vezes eu fico pensando até que ele lê meus pensamentos, porque eu não digitei nada e às vezes parece lá uma pesquisa. Eu falei, cara, eu pensei nisso, como é que veio a pesquisa? Né? Como é que veio aqui o anúncio de algo que eu estou procurando? Eu fiquei até meio intrigado, né, nesse momento. Mas os conceitos, escrevi conceito, né? Os conceitos, eles atuam nessa parte dos soft skills, na habilidade de boas relações. Também boa alimentação, existe uma alimentação, a gente está muitas vezes condicionado, né, a fazer uma alimentação de qualquer jeito, principalmente rica em carboidrato, açúcar, gorduras de má qualidade. Então, a gente procura orientar nossos alunos a ter uma alimentação que vai gerar mais performance. E também um outro conceito importante, que é o de boas maneiras, boa cultura, ética, civilidade. São coisas que a gente trabalha no dia a dia na nossa escola. Na parte técnica, que a gente vai vivenciar daqui a pouquinho, na parte das técnicas, é aquele óbvio que muitas vezes você já conhece, né? Eu citei a questão da respiração. Então, a respiração não só profunda e lenta, como eu falei antes, mas também uma respiração ritmada. E mais ainda, uma respiração que vai atuar a alternância do funcionamento de vários canais energéticos do seu corpo e também vai atuar fortemente na atuação das glândulas. Então, isso vai melhorar muito a fisiologia
que eu falei lá no início, né, fisiologia e aquela construção toda até o alcance do resultado. Também tem técnicas de alongamento e flexibilidade, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Isso também vai atuar na parte fisiológica. Técnicas de força, que vão definir e fazer com que o seu corpo fique com mais performance, com mais energia e mais vitalidade. E também técnicas de concentração e meditação. A meditação já tem sido muito estudada pela medicina, principalmente a neurociência, e já se comprovou que a meditação aumenta a massa cinzenta do nosso corpo, do nosso cérebro. Então, os estudos já mostram isso. Então, quer dizer que você vai transformando a sua estrutura cerebral para um cérebro de mais consciência, de mais atenção, de uma consciência mais expandida do que aquela que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Nós falamos que as técnicas são menos de 20% de tudo aquilo que a gente ensina e os conceitos são mais de 80%. Na prática, até essa diferença é ainda mais desproporcional para os conceitos. Por quê? Porque a parte técnica, um aluno que é muito dedicado, ele vem 2 ou 3 vezes na semana para fazer aulas técnicas aqui na nossa escola e, de repente, a gente passa um treino, ele treina mais um tanto lá na casa dele, faz os seus treinamentos, né? A pessoa que realmente está praticando muito. Vamos dizer que ele está lá praticando umas 7 horas de técnicas por semana. Ele pratica todo dia 1 hora. A semana tem 7 dias vezes 24 horas. Quem é bom de cálculo, né, vai já calcular que dá 168 horas na semana. 7 horas de prática em 168 horas na sua semana dá muito menos de 5%. Então, a gente poderia colocar aqui que é menos de 5%, mais de 95%. E por quê? Porque a maior parte do seu dia a dia você não está fazendo técnicas, você está se relacionando, você está se alimentando, né? Você está convivendo com as outras pessoas, está trabalhando. Mesmo que você está convivendo com poucas pessoas, mas você está convivendo com o carteiro, está convivendo com a pessoa da vendinha das verduras próximo à sua casa, você está convivendo com pessoas, com o porteiro do seu prédio. Ou seja, a maior parte do tempo a gente está aplicando os conceitos. E isso aqui é um super diferencial. O De Rose cita um exemplo até da vida dele. Ele pediu a namorada dele em casamento. E aí, depois ele ficou sabendo, depois que o casamento foi feito, ele ficou sabendo que o pai da noiva mandou um detetive descobrir quem que era ele. Tipo, e foi aonde? Foi no prédio. Ah, e esse De Rose aí, como é que é? E foi no jornaleiro, na época tinha o jornaleiro, hoje né, a gente está consumindo pouco jornal, né? Mas foi no jornaleiro, foi na padaria, foi naqueles comércios próximos e foi pesquisar quem que era essa pessoa que ia casar com a filha dele. E todo mundo falou super bem, não, o cara é super simpático, o cara é super legal, o cara é muito bacana. Por quê? Porque ele exercia provavelmente as boas relações, cumprimentava as pessoas, sorria para as pessoas, ou se importava genuinamente, mesmo com pessoas que tinham um pouco contato ali de relacionamento, né? Então, os conceitos, eles atuam, a parte técnica atua no indivíduo, atua em você como pessoa, vai te tornar mais forte, mais determinado, vai te melhorar como pessoa, mais consciente, e a parte dos conceitos, ela vai atuar primeiramente naquele círculo mais próximo a você, que são os seus familiares, né, o relacionamento afetivo, aquelas pessoas que têm um convívio de vida, né, vínculos mais fortes junto a você. Depois, os conceitos vão impactar as pessoas que você tem um convívio não tão próximo, mas eventual, as pessoas que você trabalha, que você não passa o dia todo, né, mas que você trabalha. E, por fim, esses ciclos mais externos, né, com as pessoas que você eventualmente se encontra, né, como as pessoas que você encontra uma vez na vida. Então, esse é um balanceamento daquilo que a gente ensina e o objetivo é que você consiga gerar uma reeducação comportamental que vai impactar tanto a sua fisiologia de funcionamento para aumentar a sua longevidade e uma melhoria de conceitos, né, de aplicação de conceitos que vão fazer com que você alcance suas metas e alcance seus objetivos. Legal?
Fez sentido o contexto todo? Né? O Guilherme é a primeira vez que travou contato, né? Como é que deu para entender bem? Uhum. Legal. Karen, tranquilo? Também? Beleza, Fernando? Maravilha? Então agora a gente vai praticar um pouquinho disso aqui com ênfase na prática em duplas, né? Então a gente vai fazer as duplas e aí o que é importante assim na execução das técnicas vai ter muito um apoio do outro, tá? Então faça com bastante cuidado, não é para colocar o pé nas costas, né? E empurrar ninguém, né? Não é o momento feedback também, né? Hoje de manhã você fez tal coisa, beleza? É para curtir e para evoluir um pouquinho a mais daquilo que você está acostumado, tá bom? Então, quem já é nosso aluno vai também ajudar na orientação de quem não é aluno com bastante cuidado, tá bom? Fala, Marcos. Eu não vou resistir. Essa parte dos conceitos, eu preciso fazer a minha parte. Porque eu estou há 5 anos e uso muito no trabalho e percebo cada vez mais seguido no trabalho. Por exemplo, um fato prático que aconteceu. Mas eu não sei como é que foi para vocês, a greve dos caminhoneiros. Pois é. Nós tínhamos um estado, nós tínhamos uma situação, estava rotina normal, sob controle, e da noite para o dia virou tudo. Porque você não tinha entrega de combustível, um monte de coisa, ou seja, a operação, no nosso caso, balançou por completo. A gente não entregava peças, não tinha como os engenheiros chegar nos clientes, os clientes com máquina parada, quer dizer, de um dia para o outro mudou tudo. E aí o que aconteceu? Ali entra exatamente as técnicas. Primeiro, você entra num momento de tensão, de preocupação, o que tu vai fazer, como tu vai resolver, seria o gráfico lá em cima, e ao mesmo tempo você tem que, deixa eu me acalmar e tomar as melhores decisões. A gente até fez um comitê de crise dentro da empresa, a gente se reunia todos os dias para conversar, porque o nosso impacto, o nosso trabalho foi direto. Como que você, tudo bem que muitos clientes entenderam, mas como que você conseguia gerenciar as coisas melhor? Através exatamente das boas relações, das duas maneiras, ligar, conversar, explicar, deixar ele falar. Então isso aí, através da tua empatia, aplicando. Ou seja, eu digo que nesse momento de crise foi onde a gente teve a aplicação global de tudo que você explicou aqui. É isso aí, bem prático. Muda, a qualquer momento vai mudar o que está acontecendo na tua realidade, e se você tendo isso bem, digamos assim, difundido e bem consciente, você consegue fazer uma gestão muito mais apropriada desse momento que você está vivendo. Exatamente, não ficar naquela posição de luta e fuga, né? Que é uma decisão binária muito limitada. Então, você precisa ter clareza mental para achar a melhor solução, para atender da melhor maneira possível o teu cliente, mas também dentro do contexto do que é possível. Então, aí precisa ter clareza mental, né? É a clareza mental que funciona. Essa clareza, se eu pudesse resumir numa palavra que vai gerar o estudo e a prática e a aplicação daquilo que a gente ensina é clareza, né? Então, você tem clareza. E a gente carece de clareza, né? A gente carece porque a gente pega a maioria das partes das pessoas no mundo, elas vão seguindo de acordo com aquilo que foi treinado, aquilo que foi colocado, né? Então, a gente se alimenta de uma maneira que a gente acredita que é melhor, mas não é muitas vezes a nossa escolha. A questão da educação também, a gente também tem um processo educacional que, na realidade, ele está focado ainda no início lá da era industrial, se a gente for pensar. Poucas escolas ensinam coisas para a vida. A gente não aprende isso aqui devia ser ensinado na escola, né? Boas relações, né? Poxa, como se relacionar bem, como ter empatia, como pensar com a cabeça do outro, até coisas do dia a dia, né? Como controlar seus gastos, né? A gente não aprende isso nas escolas e nas faculdades. E se a gente pensar nessas coisas que a gente aprende para a vida, é o que faz a grande diferença. O que faz a grande diferença no alcance daquilo que a gente quer. Obrigado, Marcos. Show, galera. Vamos lá, então?